Vamos lá? Iniciando o vídeo aqui com autonomia de 302 km. Vamos definir e vamos descer serra sentido Matinhos e verificar o quanto ele vai gastar, o quanto a gente vai conseguir regenerar, o quanto a gente vai chegar de autonomia lá embaixo. Aqui, pessoal, depois de quase 42 km rodados, olha o consumo ali descendo a serra, 8,9 kW para rodar 100 km. A descida, o veículo elétrico consegue recuperar bastante energia. Estamos com autonomia de 262 km nesse momento. E chegamos aqui na praia, pessoal. Depois de 101 km rodados, consumimos ali em média 9,7 kW a cada 100 km rodados. Uma das estatísticas que ele tem aqui, ó, 4% de ar-condicionado e 91% do que foi consumido foi para condução, foi para levar o veículo para frente. E 5% para outros. Seria interessante entender depois o que seria esse outros. Nesse momento, nossa autonomia está com 197 quilômetros. E aí, será que a gente consegue voltar para Curitiba com essa autonomia? Pessoal, paramos para carregar aqui e temos um concorrente do Geely, o Dolph Mini. Mas o que eu quero falar com vocês é a simplicidade desse carregador. Estamos aqui no Pontal do Paraná. Esse aqui é um carregador de 40 kW de potência. O que eu quero falar para vocês é a simplicidade. Olha como é fácil. Olha a instalação simples ali, ó. Um prédio comercial, mas olha a simplicidade de um carregador. Ó a revolução, essa é a verdade. A revolução que a mobilidade elétrica faz. Eu tava pensando aqui, qualquer posto de combustível para funcionar precisa de trocentas licenças, né? Para o chão, licenças ambientais e assim por diante. Mas olha a simplicidade de um carregador DC, um carregamento rápido que envia ali 40 kW para o carro. Bem interessante, né, pessoal? Essa é a facilidade da mobilidade elétrica. E agora é a nossa vez de carregar. Carregador conectado. Tá mostrando aqui toda a potência. Agora vamos ver no carro quanto tempo está dando para dar 100%. Agora vindo aqui para o interior do carro, está recebendo ali 39 kW de potência. O carro está com 42%, com 184 de autonomia, levando 41 minutos de tempo restante para carregar o carro completo. E aqui, pessoal, um pouquinho da tela do aplicativo carregando, mostrando potência, quantidade de bateria, tempo que está conectado e consumo de energia. E lá embaixo, o valor que está sendo cobrado pela recarga que você está fazendo no seu carro. Bem interessante acompanhar na tela do aplicativo. E voltando novamente aqui para casa, depois de 252 quilômetros rodados no Geely EX2, vamos conhecer um pouco como ficou as métricas ali, o consumo na subida de serra. Vamos conhecer um pouquinho mais. Vem comigo. E aqui na interna do Geely EX2, depois de 252 quilômetros rodados, uma média de 5 horas de condução, uma média de velocidade de 46 quilômetros rodados, a média de velocidade. Estamos aqui com uma média de consumo de 13,2 kW a cada 100 km rodados. O que isso significa, pessoal? Sabe o teu carro a combustão que roda 10 km com 1 litro? Aqui é simples de entender. Ele está gastando 13,2 kW para rodar 100 km. Traduzindo em dinheiro, hoje no Paraná 1 kW custa R$1. Então estamos gastando R$13,20 para rodar 100 km. Bem interessante, né, pessoal? Aqui na métrica ele mostra quando a gente desceu, uma média de consumo de 8,1 kW, vai regenerando bastante na descida. A média, chegamos aqui até a média de 11, chegamos aqui a média de 7,4 kW para rodar 100 km descendo a serra. E o que é interessante, vai pegando uma média de 8, 9, 11, e para voltar a serra, pessoal, aí aperta um pouco. Vamos aqui, ó, médias até de 32 kW, 48, 32, 49, 30, 45 e depois vai estabilizando quando já conseguimos sair da serra, já volta ali para 11, para 13, para 7, para 3, até chegar em casa. Então, o Geely EX2 é muito competente. Conseguimos ir e voltar da praia tranquilamente.
e ainda estamos com 136 quilômetros de autonomia. Ou seja, pessoal, conseguimos rodar um pouco mais do que o esperado, do que o projetado ali pelo próprio Inmetro. Tudo depende da sua condução, tudo depende de como você se movimenta com o carro, como você age com o carro. É bem interessante uma condução um pouco mais tranquila. Apesar de que na subida de serra a gente consegue identificar alguns pontos ali onde o carro elétrico acaba consumindo um pouquinho mais, mas acaba compensando. Interessante, né? E para concluir, pessoal, vamos aqui, estamos com 32% de bateria, com autonomia de 136 quilômetros. Então, depois do carregamento lá na praia, conseguimos colocar ali em média de 87, 88% de bateria e conseguimos chegar aqui com 32. O trânsito estava um pouquinho carregado na subida, andamos um pouquinho devagar, consumi um pouquinho mais, carro com 5 pessoas, mas compensou muito. Gastamos ali em média R$40 para fazer ali uma pequena carga até os 87, 86% de bateria para conseguir subir de volta. Pessoal, faço o convite, vem aqui na Avenida das Torres, número 2392, conhecer o Geely X2 Max, tem piloto automático adaptativo, o carro já foi apresentado, um carro extremamente completo, hoje um dos elétricos mais custo-benefício no Brasil. Apenas 135.100. Então não perca tempo. E ainda estamos com condição de juros zero, entrada de 60% e saldo em 24 vezes. Vem conhecer o Geely X2.